Fala aí, galera, tudo beleza? O Pode Contar Tudo. Vamos falar assim, os telespectadores, você que está acompanhando do outro lado, você que gosta de estar assistindo o vídeo no YouTube, você pode curtir, pode compartilhar o podcast Pode Contar Tudo. Quinzenalmente nós estamos por aqui sempre trazendo aqui uma personalidade. Gostaria de agradecer imensamente a todos, né, que acompanham, a todos que comentam. E eu quero também registrar aqui a presença da Claudemídia, né, que faz a parte técnica. Agradecendo a Webnet Internet, né, que patrocina esse canal. Para você que quer uma internet de altíssima qualidade, você pode contar aí com a Webnet Internet, que tem uma equipe qualificada que vai atender você na hora que você precisar. Claudemir, hoje nós vamos estar aqui. É uma honra de estar recebendo aqui uma pessoa que trabalha com dinheiro todo dia, muito dinheiro. Estou falando aqui com o gerente do Sicoob, Milton Porto dos Santos. Seja bem-vindo. E aí, como que você tá? Estou bem, estou ótimo. Seja bem-vindo aqui, o Pode Contar Tudo. Obrigado, Zé. Obrigado, Claudemira, pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, viu? E aí, qual que é a sensação de estar trabalhando e se vendo dinheiro todo dia? Cara, falar a verdade para você, viu? A sensação de estar mexendo com dinheiro, atendendo o público lá na agência é mais tranquilo do que aqui no podcast, viu? É nada, daqui a pouco você tá se soltando aí. Assim, vamos ver como que vai ser aí, né? Uhum. Mas pra gente é uma alegria, né? Eu tô no sistema financeiro aí já há 13 anos, vai pra 14 anos. E a gente vem evoluindo no tempo, né? Uhum. Comecei lá em 2011, no Sicoob, como estagiário. E fui passando por alguns setores e hoje estou aqui em Aripuanã há praticamente um ano, já na gerência da agência, né, e atendendo o pessoal aí de forma geral. Então, já tem um currículo aí, já tem uma estrada, né, direcionada. Espero que daqui para frente também as coisas andem, né, como andou nesses 13 anos, andem mais 13 anos aí com o mesmo sucesso que foi adquirido nesse período, né? Eu ouvi falar que gerente de banco assim, é igual aquela pessoa que tem aquele sítio, fala assim, quantas cabeças de gado você tem? Tá perto de umas 4 mil. É que o sítio dele fica perto de uma fazenda de 4 mil. Só fica... Ela tá perto de alguns milhões, né? Apesar que gerente também tem remuneração boa, né? E aí, como é que é liderar uma equipe bancária, assim, onde que você tem que... Tá, principalmente numa cooperativa que é conhecida assim como uma das maiores cooperativas do país, né? Sim. Ô Zé, é um desafio todos os dias, né? Eu converso com muitos colegas também que têm a mesma função. E a gente costuma dizer que o maior desafio hoje de um gerente, de um gestor, de uma instituição financeira é a liderança da gestão humana, né? A gestão de equipe hoje é o que traz o maior desafio em um gerente, né? Eu acredito que outros colegas que estiver ouvindo, que trabalham também com gestão de pessoas, vai concordar comigo. Porque ali a gente lida com pessoas, né? E as suas decisões acabam impactando diretamente na vida dessas pessoas, né? Seja pro bem, seja pro mal. Então, assim, né, como te falei, eu tô na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha vida, né? Da minha história. Eu vim, né, do Nordeste, sou... baiano, né? Nasci na Bahia. Gente, não tem jeito não. Já baiano, mas sou baiano. Se você perguntar, você vai falar que você era de Rondônia. De Rondônia. Mas eu sou baiano. Você é doido, não? Doido não, tu veio de Rondônia. Na verdade, eu nasci na Bahia e me criei em Rondônia, né? Então, sou um baiano rondoniense. Então tá explicado esse seu sotaque de Rondônia. Isso. Mas, né, a gente veio para Rondônia à procura de oportunidades. Meu pai, um grande guerreiro, um cara que eu admiro demais como líder. E hoje, muito do que eu faço na liderança da minha equipe vem do meu pai, né? Tenho ele como o principal norteador aí da minha trajetória de liderança. Minha mãe faleceu, eu ainda era bem jovem, eu tinha 4 anos de idade, ainda na Bahia. E aí meu pai veio para Rondônia, trouxe com ele a bagagem de 6 filhos, sozinho com 6 filhos, desses 5 homens e apenas uma mulher. E a bagagem dele era essa.
né? De fazer filho. De fazer filho. O homem tinha o dom de fazer filhos, né? E a gente veio para Rondônia, né? Ali a gente começou a trabalhar no sítio como meiro e plantar café e logo compramos nosso primeiro pedacinho de terra. E o tempo foi passando e meu pai foi conseguindo conduzir esses filhos para o caminho que ele precisava conduzir. E quando eu completei 18 anos, aí o meu pai perdeu também a vida, né? Perdi o meu pai também. E ele deixou esse legado muito forte na minha vida, que é esse trabalho de liderança. Meu pai faleceu com 52 anos. Jovem. Ainda bem jovens, isso. E ele conseguiu conduzir os filhos de uma maneira que deu a liberdade na hora certa, prendeu na hora certa, puxou a orelha na hora certa, abraçou na hora certa. E sozinho, sem nenhuma companheira do lado. Ah, já tava esquecendo, Claudemíria. Eu vou dar uma dica pro pessoal que participa aqui do podcast, faz igual o Milton aqui. Ele trouxe um presentinho pra nós aí. Vamos mostrar aqui. Aí, camarada. Ó, Cláudio, que bonito. Esse aqui pra quem gosta de beber água, que nem a gente, que bebe bastante água. Importante, né? Se tratar é muito importante, né, Zé? Como que eu faço pra ganhar um desse lá? Por exemplo, o pessoal que vai ver aqui, né, que é cooperado, fala assim, eu quero um desse também, né? Cara, chega lá, a gente tá à disposição, pode conversar com as meninas. Eu vou até abrir aqui a camiseta. Não tem um pra cada cooperado, mas dentro da sempre é um mimo, assim, consegue. né? Isso, Aí o pessoal que vem fazer o podcast aqui, faz igual o Milton, de vez em quando aqui. Eu não sou pidão não, né, Cláudio? Mas... Fica a dica, né? Fica a dica. Ele gosta de podcast, ele sabe que o pessoal do podcast sempre manda um brindezinho. Camisa, muito obrigado mesmo pelo... E a camisa traz uma mensagem muito legal aí, né, Zé? Que Como é que é? Tá escrito aqui, nosso tema oficial aí, que é mais que uma escolha financeira, né? Mais que uma escolha financeira. Por que eu vou abrir uma conta no Cicobi? É porque lá você vai ter mais que uma escolha financeira. Top, hein? Top. Eu gostei muito da camiseta. Valeu, muito obrigado, Milton. A gente imagina hoje, né? Ver os pais da gente, nós somos em 7 irmãos, de educar 7 filhos. A gente tem 2, 3, a gente não sabe pra onde que vai, né? Agora a gente imaginar como é que eles usavam, né? Sim, eu quando... antes de ser... Eu sempre fui muito apaixonado por criança. E o meu sonho era ser pai justamente pelo pai que eu tive, né? Pela referência que eu tinha como pai, eu queria muito ser pai também. Para aplicar os métodos que ele aplicava com a gente. E quando eu me casei, falei pra minha esposa, eu quero ter uns 5, 6 filhos também, né? Aí quando veio o primeiro, eu já reduzi pros 3. E ela falou, tô fora. E aí, quando veio o segundo, eu falei, vamos parar por aí, né? Tá bom demais, né? Realmente é um desafio muito grande criar filhos, né? E querendo ou não, pessoas que a gente tá... E é uma responsabilidade também grande, né? Justamente. E assim, meu pai faleceu em 2009 e em 2011 eu entrei no Cicobi. Então, assim, o Cicobi para mim foi um divisor de água, né? Eu entrei ainda bem jovem, né? Foi um dos meus primeiros empregos. E ali eu fui, né, ganhando espaço, né? Tive um gestor muito bom também. O meu primeiro gerente era um cara que dava muita oportunidade para os colaboradores. Fazia uma gestão de equipe muito boa. E deu, tanto que dele ali na agência que a gente trabalhava lá de Alta Floresta, Rondônia, saiu vários gerentes, né? Se eu contar isso, saiu de 8 para mais gerentes nessa gestão que esse rapaz fazia, né? Hoje ele faz parte do quadro de diretoria do Cicobi. E para mim foi um grande mérito ter ele como um dos primeiros líderes também. Porque ele conseguiu me conduzir, né, a gerir pessoas, mesmo estando num quadro de atendente, de operacional, vamos dizer assim, né? E ali eu consegui aprender a fazer a transferência, né, vamos dizer assim, do operacional para o líder, né? E a princípio eu queria muito entrar no ramo público, né? Tanto que eu iniciei uma pós-graduação de contabilidade pública. Queria ser concurseiro, estudava muito para concurso e tal. E através da gestão dele eu me apaixonei também pelo ser líder, né? E aí eu também foquei no ramo da gestão. Foi onde eu comecei uma MBA em gestão em cooperativas de crédito. Logo em seguida fiz uma outra MBA em gestão empresarial.
e fui me aprimorando aí na parte de gestão até chegar aí nos cargos também de gestão, né? Então, teve toda uma trajetória para chegar onde eu estou hoje. E liderar, né? Como você fez a pergunta inicial, o que é para você cuidar de uma equipe, né? Cara, eu acredito que o maior desafio é você ser você mesmo, você ser justo na medida certa, você tratar de forma equânime, né? Com equidade, na verdade, a todos dentro da justiça que eles precisam ser tratados, né? Então, nesse cargo de gerência, eu já estou vai fazer 7 anos já que eu estou no cargo de gerência de agência, né? Então, eu participei como gerente também numa outra agência lá em Rondônia. Lá eu fiquei 5 anos, né? Como gerente de agência. E dessa agência saiu uns 6 ou 7 gerentes da minha equipe, né? Então, eu acredito que eu consegui fazer um pouco... Formador de gerentes. Justamente. Então, assim, eu acho que eu consegui fazer um pouco desse trabalho que fizeram comigo lá no passado, né? Me formaram gerente. Eu acho que eu consegui também formar alguns gerentes aí. Tem vários gerentes do Cicobi aí para essa região, principalmente no Mato Grosso. Tem alguns gerentes ali em Juruena, tem uns em Cotriguaçu, em Guariba, tem gerentes aqui em Conísia, né? Que veio tudo dessa minha... da minha gestão lá em Rondônia, né? Então, para mim é um grande privilégio, uma grande alegria poder formar pessoas para esses cargos de lideranças também, né? Então, quando se fala de ser gestor, né? Ser gerente de uma equipe, eu acredito que a gente está falando de formar outros gerentes, né? Esse é o maior desafio nosso, né? Porque quando você fala de liderança, você está falando de pessoas que vai conseguir trazer outras pessoas para o seu mundo, né? Fazer com que outras pessoas compram a sua ideia, né? E esse é o principal desafio, né? Porque se você não for uma pessoa confiável, se não for uma pessoa que consegue atrair as pessoas, né, para aquilo que você acredita, para aquilo que você tem como valores, é muito difícil de você conseguir conquistar essas pessoas para também entregar aquilo que você deseja que entregue, né? Então, para mim, o principal desafio é esse. É tratar com a temperança, com a justiça, essas pessoas que estão ali sobre o seu comando, sobre a sua liderança. Gerente a gente vê de várias espécies, né? Tem aquele gerente treinado, que, né, dá para entender que é o seu caso, que é uma pessoa disciplinada, tem formação em contabilidade, e eu, às vezes, olhava assim uma pessoa formada em contabilidade e falava, mas o que acha que esse camarada tá querendo? Depois eu tive uma ideia de fazer um curso chamado Contabilidade na Prática, e aí eu vi que realmente esse é uma pessoa que estuda contabilidade, que é um curso bastante complexo. Eu imagino que o curso superior deve ser bastante puxado, tem que ter muita dedicação, tem que amar exatas, né? E não é fácil. A contabilidade... Me diz aí, quem que te motivou? Você já estava na agência quando você começou a ter ideia de formar em contabilidade? Qual que foi essa ideia para fazer esse curso? Então, quando eu estava no ensino médio, finalizando meu ensino médio em 2009, né? Eu estava finalizando o ensino médio em 2009. E o meu pai faleceu, né? Foi no ano que eu perdi o meu pai. E a perca do meu pai mexeu muito comigo, sabe? O molecão, 18 anos, já tinha perdido a mãe, né? Apesar de a gente ter uma família bem calçada, meu pai conseguiu fazer esse calçamento da nossa família, né? Dos irmãos, tá todos fechados ali, todos juntos. Mexeu muito comigo. E meu pai sempre foi um grande admirador meu, vamos dizer assim. Ele sempre me elogiava muito, sabe? E aquilo me fazia crescer, né? Aquilo me deixava bem animado quando eu via ele falando bem de mim para os outros amigos deles. Meu filho é muito estudioso, meu filho ele é muito inteligente, né? Não sei se aquilo tudo era verdade, mas... Você se sentia na preferência. Eu me sentia inteligente. E eu era o filho mais novo dele, né? Então ele sempre tinha eu como aquele menininho, né? E perdeu a mãe com 4 anos e tal, ele cuidava muito bem, né? E aí, quando meu pai faleceu, eu me vi na obrigação de dar continuidade ao que ele tanto queria para alguém dos filhos dele. Assumiu o papel. E assim, para mim foi um grande privilégio ter a oportunidade de cursar uma faculdade. Dos meus outros 5 irmãos, eu sou o único que tem um nível superior. Né? Os outros estão bem também, são pessoas muito bem
assessoradas, muito bem casados, né? Já estão bem conduzidos lá em Rondônia, mas que fez o nível superior foi só eu. E, na verdade, contabilidade veio assim no escolha, né, ali, né? Peguei vários cursos ali e falei assim, vai nesse aqui, né? Então, escolhi contabilidade sem entender muito o que era a contabilidade. Mas né? você já tinha tipo assim, já tinha um conhecimento nas exatas, sabia o que Sim, é? Tinha sim, afinidade, eu gostava? Justo, gostava Então muito. já foi meio por isso. Sempre fui um aluno, assim, bem... Na verdade, eu pego as coisas bem rápido, né? Mas sou meio preguiçoso, vamos dizer assim, pra focar muito tempo numa determinada atividade. Então, sempre fui o aluno que terminava primeiro as atividades da escola para ir fazer bagunça depois. É imperativo. É coisa de pessoa do exato, né? Fala muito rápido, Sim, fala muito. Conversa bastante, né? Na verdade, é mais da galera do português, né? Os caras da exata não é tanto de falar, né? É mais técnico, né? Mas eu sempre fui muito, assim, todas as matérias a gente dominava muito bem, né? Pegava muito rápido. E a contabilidade, na verdade, ela tem um pouco de exatas, mas ela tem mais da interpretação. A contabilidade hoje, ela é mais gestão do que contas, né? A conta da contabilidade, o computador faz, né? Praticamente, né? Agora você tem que ajudar o administrador lá, a empresa, a gerir o negócio dele, né? Então, hoje, os contadores, ele acaba tendo muito mais informações da empresa do que o próprio empresário, dono. Justamente. E na contabilidade eu me identifiquei muito bem exatamente por isso, né? Por entender essa gama de atividades que um contador poderia fazer. Então, o contador ele poderia ir para o lado do concurso, que é algo mais focado na parte pública, ele poderia ir para o lado do escritório, que é trabalhar com os negócios dos outros, né? Ajudar outras pessoas a gerir os seus negócios, ajudar outras pessoas a cuidar da parte tributária, da parte financeira, né? Ou eu entrar ali no ramo financeiro, né? Então, as coisas foram me encaminhando para ir para o ramo financeiro. Talvez futuramente, não sei, né, o que vem aí para frente, mas hoje eu estou bem focado nessa área das finanças, né? A área financeira, a área que eu me profissionalizei, né? E que espero ficar por um bom tempo. Mas o contador hoje ele tem um leque muito grande de atividades que ele pode fazer. E o que me impulsionou na contabilidade, né? Foi exatamente ter um curso superior, que era meu sonho desde criança. E a partida do meu pai me impulsionou a isso, né? Acabei focando mais aí na faculdade, exatamente por ter perdido meu pai. Quando eu estava no quarto semestre da faculdade, eu tive essa oportunidade de iniciar com um estágio no Cicobi, né? Deixei o currículo lá e tal, acabei sendo contratado. E comecei no Cicobi, trabalhando na parte de tesouraria, né? Ajudando, sendo assessor da tesoureira lá da agência. E ali eu me identifiquei bastante, porque cuidava muito de números, né? E, querendo ou não, a gente usa muitos números na contabilidade, apesar de não ser muitas contas, mas é muitos números. E ali eu fui me aproximando dos caixas e com essa aproximação dos caixas, acabei dentro de 3, 4 meses que estava como estagiário na cooperativa, sendo promovido a trabalhar no caixa. E aí eu fui pro caixa para trabalhar no caixa. Ali eu fiquei uns 3 anos no caixa. Mas contabilidade mesmo, que eu puxo muito da minha faculdade, é justamente a parte administrativa, sabe? A parte de administrar negócios e nem tanto a parte de trabalhar com números, né? Então, por isso que eu sou muito falador, converso bastante, né? Porque isso eu acho que vem do berço, né? A parte do falar, de conversar e tal, isso vem de berço. Mas a parte de... Mas diz que quem fala muito come pouco, é verdade? Rapaz, nem tanto. Nem tanto. Mas fala muito e come muito, né? Dá pra ver pelo porte físico, né? Daquele de comer falando. Comer falando. De comer rápido pra falar mais rápido ainda. Nem né? falando em comer, vamos abrir um parênteses aí. Você já começou a falar toda essa trajetória aí, mas tem uma coisa que você não contou aí. O casamento surgiu aonde aí?
Cara, Você era namorador? Vamos lá. Tu achou que eu ia escapar dessa pergunta? essa pergunta aí vai me comprometer lá na frente, hein? Mas vamos lá. Pode a gente não omitir, pode- pode omitir. A gente não fala de uma boa pergunta, então vamos responder ela, né? Cara, eu sempre fui muito namorador, né? Ah. Quando ainda era mais Então jovem, você é bom de lábia também. Assim. Era. Hoje eu não sou tanto. Vai perdendo a prática, Mas né? em casa tem que ter bastante lábia também. Tem. Tem umas coisas que Na tem verdade- que conquistar sempre. Na verdade, assim, a gente, desde criança, aprende a ser vendedor, né? E vender, na verdade, significa a gente convencer as pessoas... Tem argumentos, né? Justo, ter argumento, persuasão, né? Conseguir, de alguma forma, claro que persuasão boas, né? Sem trazer as pessoas pro lado ruim da parte persuasiva. Mas, como eu sempre fui muito falador, muito conversador, acabava tendo muitas pessoas pra próximo de mim, né? E a parte do casamento, ele surgiu assim, de forma até engraçada, porque eu morava sozinho já na época, né? Eu pensei que foi numa reunião de stand-up. Engraçado. Mas não foi, não. Mas foi bem engraçado, assim, foi bem curioso, assim, a forma que eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Eu morava numa casa e ela morava umas 3 casas pra baixo da minha. Foi com a vizinha, né? Com a vizinha. Aí ela filha da vizinha. E ela tinha recém mudado pra lá, né? Era meninona ainda, tinha 16 para 17 anos, já era mais velho. E aí ela... Volta e meia eu passava na rua, ela tava lá jogando bets com as outras crianças e tal. E aos poucos foi, né? O olhar, a aproximação foi chegando e falou tudo assim, eu mais. gostaria tanto de ser essa bola. Ela me adicionou no Facebook. Na época era que me adicionou. Não era Orkut, não? Não, ainda era época já era época do Facebook, sou moderna, né? E aí ela me adicionou no Facebook, começamos a conversar e foi começando a... Ô vizinho, vou jogar uma bet. E começou todo... Na verdade, ela gostava muito de jogar futebol também, né? E aí até o primeiro encontro que a gente teve foi depois de uma partida de futebol. Pra você ter uma ideia como que foi esse encontro, né? Acabar de jogar futebol, todo suado, né? Mas foi muito bom e também participávamos da mesma igreja, né? Eu sempre fui muito católico e ela também muito católica. E a gente fazia parte né? Logo em seguida ela começou a participar do mesmo grupo de jovens que eu participava. Inclusive eu era o coordenador do grupo. E ali foi... tinha que ser, né? Já começa lá do início, né? Do início. Com espírito de gerir, de liderança. E aí eu fazia parte do grupo de jovens, fazia parte da coordenação desse grupo. E aí foi dando certo, né? O relacionamento, a gente foi firmando ali. Namoramos 4 anos. Aí o pai descobriu e fez casar. O pai descobriu e fez casar. Na verdade, a mãe, logo desde o início, já sabia, né? E assim, na verdade, minha esposa, vocês conhecem ela, é bem parecida comigo. e a gente tinha uma amiga muito próxima também de nós, que era bem morena, né? Aí não tinha nada a ver com a gente, né? E a gente saía sempre junto, nós 3. Ela tinha um namorado dela, só que o namorado dela raramente saía com a gente. E quando a gente tava junto, meus amigos chegavam em mim e falavam assim, ô Milton, cara... Apresenta sua irmã pra mim, velho. Sua irmã é muito bonita, apresenta ela pra mim. Ixi. E eu, cara, você tá louco? Cantando a minha namorada, velho. Rapaz, é sua namorada, me desculpa. Mas ela não é baiana, não, né? Não, é capixaba. A família é capixaba. Você é nordestino. É que você é mais tipo assim, estilo europeu, né? Eu sou uma mistura, né? De um monte de coisa. Porque geralmente baiano, quando tem mistura indígena, já é mais moreno. É mais branco, o meu pai era baiano, meu pai era olho azul. Sim. Mas na verdade, nós estamos uma mistura muito doida, né? Porque meus irmãos são bem morenos. Meus irmãos são, assim... Tem irmãos que é moreno bem puxado mesmo. É que baiano não tem dessa, não. Pega todo mundo. Pega todo mundo. Então, assim, minhas duas avós... Na verdade, minhas 2 avós, elas eram morenas negras. E os meus 2 avós, tanto do pai e da mãe, eram loiros polaco, né? Que vem da Europa, né? Italiano, aquele povo lá. E acabou surgindo uma mistura de raça. Meu pai moreno, minha mãe não é tão clara, né? Mas é um pouco mais clara. E surgiu essa mistura. Então, lá em casa, eu e mais um irmão loiro polaco, do olho claro.
E os outros 3 irmãos, os outros 4 irmãos morenos mesmo, entendeu? Então surgiu essa mistura. Tanto que o cabelo é cabelo de negro, né? Se a gente for olhar, o cabelo é cabelo de negro. O branco do cabelo Sim, mais cabelo mais enroladinho. enrolado. E vamos falar sobre desafio. Você chegou aqui num período, estava numa transição danada, foi em 2019, né? Logo após veio a pandemia. Sim. Saindo do analógico, partindo para um digital quase 100%. Sim. Como que foi essa vida aí de início de pandemia? Como foi gerir? Foi ter que mudar tudo, a sua visão de gestão? Como é que foi? Cara, quando se fala de desafios, aí você mexe muito comigo, né? Porque eu gosto muito de desafios. Na verdade, eu me desafio o tempo todo, né? É uma questão que vem do sangue mesmo, de se desafiar. E tanto que eu tô aqui hoje por um desafio. Na pandemia, no forte da pandemia, eu estava lá na cidade de Parecis, Rondônia, que era onde eu era o gerente lá da agência. E ali já começou nessa transição, né? Do atender o cooperado de uma forma mais digital, ter reuniões mais online, né? E começou todo esse trabalho digital ali. Só que lá a cidade era uma cidade pequena, que eu trabalhava lá, uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes. Então, os desafios de lá eram desafios mais, vamos dizer assim, uns desafios mais tranquilos, né? A agência estava estruturada, né? Já era uma agência que tinha mais de 20 anos, né? Na praça, né? Era a única instituição financeira da cidade também. Então, eram desafios que tinham seus desafios, sim, na cidade, na agência, mas não eram desafios tão complexos, né? E aí, foi até o meu primeiro gerente, aquele cara que eu falei pra você lá no início do podcast, fez esse contato comigo, me ofertando esse desafio que era Aripuanã, né? Aripuanã, o Cicobi aqui em Aripuanã, ele passou por alguns desafios, que foi trocas de gerentes muito rápidas, né? Veio um gerente para abrir a agência, passou aproximadamente aí 2 anos, depois eles foi embora, depois veio outro gerente, ficou mais 1 ano e meio, 2 anos, e aí veio eu, né? Então essa troca rápida de gerente, ela traz muitos desafios para a agência, para a gestão e para os objetivos da agência também, porque acaba tendo trocas de comando e trocas de percepção também, né? E aí eu vim para assumir esse desafio, e um dos desafios que o meu gestor fez foi justamente isso, ó, quero que você vá para lá e esquece de voltar embora. Fica lá por um bom tempo, né? Já não aguento mais essa vida de trocar de... Você vai ter autonomia para tomar algumas decisões lá e você vai lá para fazer um trabalho. Eu sei que você precisa de um gerente já mais cascudo, mais experiente, né? Que já tem uma certa carga já de gestão, para realmente você fazer esse trabalho lá na cidade de Aripuanã, que a cidade tem um grande potencial, tem muitos desafios lá para ser conquistado ainda. E eu vim pelo desafio, justamente pelo desafio. Apesar de saber que a cidade aqui, aluguel era um pouco mais caro, né? Uma cidade longe da minha família, coisa que eu até então nunca tinha ficado tão longe da minha família e tal. Mas eu vim por esse desafio. E cheguei aqui, cara, eu me surpreendi muito, né, com a cidade. Porque é uma cidade que tem muito potencial, né? Aripuanã tem aproximadamente aí 30 mil habitantes, né? 25 para 30 mil habitantes. Mas a gente percebe que, assim, tem um potencial enorme, né? Gigante aí, né? Apesar de ser uma cidade, assim, já antiga, a gente percebe que ela está numa ascensão, né? Muito de grande, crescimento, né? De crescimento. Muito rápido, né? Tanto que se eu pegar Aripuanã, que eu encontrei em 2023, e Aripuanã de agora já teve muitas transformações. Então, eu vejo, assim, um desafio bom para cá, né? Para Aripuanã. Até então, tenho iniciado um trabalho interno, né? Comecei o trabalho pela gestão de equipe, né? Contratando, treinando a minha equipe, né? Pegando a base de cooperados para reativar alguns que estavam, né? Não estavam tão ativos ali e tal. Fazer um trabalho primeiro dentro da base, para depois fazer um trabalho externo, né? De buscar outros negócios, buscar novos cooperados. Mas é um desafio que eu vejo que tem muito caminho aí para ser trilhado. Ainda, né, a gente, apesar do digital tá vindo muito forte, né? Hoje a modernidade é o IA, né? Todo mundo fala muito do IA. Mas eu vejo que tem muito campo pro presencial ainda, né?
E o cooperativismo, ele trabalha muito em cima disso, né? Do tete a tete, do olho no olho, né? De estar na comunidade. Quando a gente vê muitos bancos privados, até bancos públicos, fechando portas e fechando agências, a gente vê cooperativas abrindo agências, né? Cooperativas iniciando agências em cidades que até então não têm serviços financeiros e tudo mais. É interessante você ver hoje os investimentos, principalmente no espaço físico, né? Sim, modernizando, tudo moderno e cada vez se investindo mais. E a gente ainda percebe, né, que o Sicoob ele é considerado, tem a sua referência como a questão do aproximar junto com os clientes, né, com os cooperados, como que fala, que essa... Como é que você manter isso, sendo que hoje todo mundo quer resolver as coisas pelo WhatsApp, e aí vocês ainda continuam investindo nessa parte humana, de humanização. Como é que é? Como você continua permanecendo isso no dia a dia lá com seus colaboradores? Cara, é um desafio, né? Principalmente para o público mais jovem, né? Porque, e assim, tem espaço para todos, né? Hoje, o Sicoob, ele tem uma plataforma digital de primeiro mundo, né? Muito moderna, muito rápida, né? O atendimento é muito rápido pelo digital também. Só que tem negócios que você tem que ser feito com o olho no olho, né? Não tem jeito, né? Você entendeu o que o cliente precisa, nem sempre é o que ele veio buscar, né? Então, muitas vezes a pessoa chega lá pedindo um crédito, né? Mas que crédito é esse? Para qual finalidade seria? Né? Então, entender isso, muitas vezes tem que ter o tete a tete ali, o olho no olho. E isso eu acho que é o legal da coisa, né? Isso que é o que faz a dinâmica acontecer. O que faz o cooperativismo se tornar tão forte hoje no nosso país, né? E quando eu falo de cooperativismo, eu nem falo do Sicoob, eu falo das cooperativas como um todo, né? Aqui, a Aripuanã é uma região que tem um cooperativismo muito forte, já iniciado lá pelo Sicredi, né? E a gente percebe que onde o cooperativismo chega, a cidade, ela evolui, né? A gente percebe por Conselvan, que está perto da gente, né? Quando não tinha lá ainda nenhuma instituição financeira, a Conselvan ainda era uma cidade bem... Era um distrito bem pacato, né? As pessoas tinham que vir a Aripuanã para fazer muitos serviços financeiros. E hoje a gente já percebe chegando lá asfalto, né? A gente já percebe empresas se instalando lá, né? E tantos olhares para Conselvan. Né? A gente percebe uma agricultura familiar se iniciando com muita força lá dentro, né? Então, isso vem do cooperativismo, né? E isso não acontece se a gente tiver uma agência lá em Rondônia ou lá em Brasília e querer fazer negócio com essa galera que está aqui. Porque o digital, ele acontece muito bem. Sim, é bom. Só que o digital, ele tem suas limitações. Você não consegue olhar a necessidade, né? Que acontece ali, né? Então, a pessoa entra lá no Nubank para abrir uma conta ou em alguma outra instituição financeira, e ela vai ser atendida só com aquele limite que está pré-aprovado ali para ela, né? Que é vindo através de um score, vindo através de algumas plataformas de inteligência artificial. Quando você vai na propriedade da pessoa e olha o que ele está fazendo ali muda toda a história, né? Ali você vê, às vezes, ele iniciando um plantio de café, ele iniciando um plantio de soja, vê ele iniciando um trabalho que você fala, cara, posso confiar nesse cara que vai dar certo esse negócio aqui. Isso muda tudo, né? E não tem como você fazer isso se não for pelo olho, né? Pelo tete a tete. Tanto que hoje nós estamos num desafio muito grande, que é tirar os gerentes de relacionamento da agência para ir para campo, para fazer negócio lá no campo, né? Lá na propriedade, lá no comércio, né? Do cooperado. Esse é um dos grandes desafios nossos. Você falando da agricultura familiar, e vale a pena ressaltar que uns 10, uns 20 anos atrás, houve uma explosão do pessoal saindo da roça, vamos falar assim, vindo para as cidades. E com um aumento dessa infraestrutura no campo, com a energia no campo e mais essa logística, né, que é a estrada, e fez com que as cooperativas entrassem nessa briga para que o pequeno produtor, né, continuasse lá. Sim. E vocês
é o intuito principal, né? Para quem não conhece, que vocês investem muito nesse setor, que é no setor da agricultura familiar. Sim. Conta um pouquinho pro povo aí como que funciona essa questão que o Sicoob, que eu sei, já injetou alguns milhões de reais aqui na agricultura familiar. Como que funciona? Como é essa linha de crédito para esse povo? Então, Zé, cara, a agricultura familiar, ela significa inclusão, né, financeira, né? Quando se fala do pequeno produtor, do pequeno agricultor, normalmente você lembra de uma pessoa que às vezes ele é excluído, né, dos grandes bancos, né? E é ali que eu acho que começa o fazer valer os valores cooperativistas, né? Que é realmente você incluir aquela pessoa no ramo financeiro. Lá em Rondônia, nós tivemos um caso lá, cara, que quando a gente tem esse vídeo no YouTube, tiver a oportunidade de vir lá, você assiste, que a gente fez um trabalho com uma aldeia indígena lá, e no ramo do café. E depois esse produtor, ele chega, né, e num dos trabalhos que a gente estava fazendo com ele, e ele fala, né, que ele bateu em várias portas tentando pegar um crédito de 40 mil reais e não conseguiu. E aí ele chegou no Sicoob e conseguiu pegar esse crédito de 40 mil reais. E com aquele crédito ele começou o negócio dele, né? Começou a plantar o café dele, foi indo. E nós tivemos um concurso, o Sicoob tem um concurso todos os anos que se chama Produtor Sustentável, que é o produtor que ele trabalha, né, na atividade dele, na terra dele, mas ele não esquece de olhar para a sustentabilidade daquela terra, né? A sustentabilidade ambiental e várias outras coisas, né, que você tem que pega ali nas condições técnicas do concurso. E aí esse produtor foi inscrito, né, pelo gerente da agência nesse concurso de produtor sustentável e ele ganhou em primeiro lugar em nível nacional como produtor sustentável. E a gente foi fazer essa entrevista, foi ele que gravou esse vídeo, né? E nesse vídeo ele falava que a vontade dele que o café dele fosse conhecido no Brasil, porque ele fazia o café de qualidade, torrava o café e vendia os pacotinhos de café. E a vontade dele é que o café dele fosse conhecido no Brasil inteiro. E aí o entrevistador brinca com ele, né? Assim, imagina seu café sendo conhecido no mundo. Ele fala assim, isso seria um sonho. E aí, cara, ele vai para Brasília, né? Recebe o prêmio lá da mão dos nossos diretores do banco lá em Brasília. E a história dele é tão comovente que um dos presidentes do banco, seu Enio Manning, que inclusive é um grande escritor cooperativista, ele vai representar o cooperativismo do Brasil lá em Dubai. E quando ele chega lá para falar sobre o cooperativismo no Brasil, ele pega o vídeo desse produtor e coloca na tela do vídeo dele lá em Dubai. Ou seja, o sonho dele que era de fazer com o cafezinho dele, né? Que iniciou lá com poucas, né, hectares de terra lá e tal, seja reconhecido no Brasil, passou a ser reconhecido de forma mundial, né? Então, esse é isso que liga o cooperativismo, né? E o Sicoob, ele trabalha isso de uma forma muito intensa. A gente busca essa inclusão financeira dentro do nosso sistema. Tanto que quando você pega hoje o Sicoob Credip, que é o Sicoob que nós estamos ali, que nós fazemos parte, né, aqui em Aripuanã, Conselvã e outras cidades do Mato Grosso, hoje, só o Sicoob Credip, das 47 agências que nós temos, 8 agências, ela está sozinha, entendeu? No município. Como Conselvã, como Parecis, quando eu estava antes, Nova União, até pouco tempo, né? Então, por que o Sicoob vai abrir uma agência lá em Conselvã, enquanto nenhuma outra instituição foi abrir lá? É justamente para fazer a inclusão financeira, né? Poxa, lá tem gente, né? Lá mora pessoas, né? E lá a agricultura familiar é muito forte, né? Então, e aí começa por aí, né? Essa inclusão, esse ser lembrado, né? Fazer parte, né? Ser incluído de alguma forma no sistema econômico. Então, em Rondônia, principalmente, né? Que é onde o Sicoob Credip é mais forte, a Lincolnísia, né? Onde tem muita agricultura familiar também, a gente trabalha muito intenso com a agricultura familiar,
né? Trabalha muito, tem as linhas de crédito, né? Que vem exclusiva para a agricultura familiar e essa linha é aplicada de forma correta, de forma equitativa, ela é aplicada de forma justa para esses produtores, né? Sem querer cobrar nada em troca. A gente percebe hoje muito sim. Eu te dou um Pronaf mais alimento, mas você em troca faz um consórcio, faz um seguro, faz alguma coisa. Isso a gente tenta não praticar dentro da nossa gestão, dentro do Cicobi, né? Porque a gente entende que isso nós não estamos entregando o que o cooperado precisa, né? Então, olhando de fato para aquele produtor que está precisando do recurso. É que o serviço tem, né? Mas se a pessoa desejar, tem serviço. Que ele faça porque ele precisa comprar um carro, porque ele precisa proteger algo, né? Mas não por uma obrigação, porque ele está fazendo uma linha de crédito ali, né? Então, esse é o nosso cuidado, esse que a gente sempre prioriza no nosso trabalho ali, né? Então, a agricultura familiar, ela é o que movimenta o país, né? Que se você for olhar Aripuanã, ainda a agricultura familiar ainda tem muito a evoluir. Tá engateando, né? Tá engateando ainda. Então, assim, já até conversei com a prefeita, já conversei com o pessoal da Empaer, né? E a gente percebe uma vontade muito grande dos gestores também em intensificar a agricultura familiar no nosso município, né? E o Cicobi está aberto, está aqui para dar esse apoio para esses órgãos também, né? É que nós dependemos muita coisa de fora ainda, né? Mantimento, né? E aqui, sendo que aqui nós temos espaço para isso, né? E quando você pega a agricultura familiar, ela equilibra a economia do município, né, Zé? Então, quando você fala assim, se eu ficar focado só no gado, né, nos grandes produtores de gado ou nos grandes produtores de soja, se a soja cai, cara, cai muito a economia do município. Se o gado cai, cai muito a economia do município. Agora, quando ele é pulverizado no gado, na soja, no café, no milho, né, em outros produtos, no leite, né, que aqui ainda é bem pobre ainda, essa parte do leite, né, tem poucos produtores que trabalham com leite, que trabalham com café, eu acho que dá uma equilibrada, porque quando um cai, o outro segura, né? E o município, o comércio não sente tanto, né? Então, esse é o grande desafio que a agricultura familiar, ela traz para o município, que tem isso como muito forte, né? Então, Claro, isso que a gente olha. É como que ele fala muito pouco, né? Eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui. Qual que é a vantagem de eu ser um cooperado? E qual que é a participação, como funciona a participação do cooperado dentro da cooperativa Cicobi? Cara, hoje uma das grandes vantagens de você abrir uma conta no Cicobi vai tudo além daquilo tudo que a gente já conversou até então, é a economia, cara, que você tem dentro, né, da cooperativa, através das taxas de juros que são praticadas de forma mais justas, né? A gente busca equilibrar as taxas, né, de juro de uma forma justa, de uma forma que o cooperado não pague algo que seja desnecessário, né? Até porque se você chega lá e pega um crédito com um juro abusivo, esse crédito tem que voltar para você depois no final do ano, né? Então não faz muito sentido, né? Então a gente já tenta equilibrar isso na hora de entregar esse crédito para você, para que o juro não seja tão abusivo e depois você tem que receber ele de volta. Então uma das vantagens de uma conta aberta no Cicobi hoje vai da economia, da redução de custo, né? Nós não cobramos taxas de manutenção de conta, nós não cobramos tarifas por extratos, por serviços, Pix é gratuito, então tem várias vantagens que você tem já visível ali na hora de abrir a conta. Capital mínimo hoje para se associar é R$10. E quando você entra no aplicativo e abre a conta pelo aplicativo, você ainda ganha esses R$10. Já abre a conta ganhando, vamos dizer assim. Então, ele é transformado em um crédito para você lá, então você não precisa integralizar nada na hora que abre a conta. Hoje, o Cicobi tem todos os produtos e serviços que todas as instituições financeiras têm, né? Vai do seguro, do crédito, né? Todas as linhas de crédito. Para as empresas, nós temos uma parceria muito forte com o Sebrae, onde a gente tem uma linha de crédito exclusiva do Sebrae, que já vem com a taxa de juros mais reduzida, porque o Sebrae ele entra também como garantidor dessa operação, né? Então é um fundo que o Sebrae disponibiliza e o Cicobi ele adotou isso. Nós temos algumas linhas de crédito com fundos exclusivos do Cicobi também, que tem um fundo garantidor, que tem uma taxa de juros acessível, bem reduzida, para as empresas. Aqui em Rondônia, aqui em Mato Grosso ainda não tem
mas lá em Rondônia hoje nós temos uma parceria com o governo do estado de Rondônia, onde tem uma outra linha de crédito chamada Proamp, que atende tanto a pessoa jurídica como a pessoa física. São linhas de crédito que são exclusividades do Sicoob, que atende o produtor de uma forma mais justa, mais humana, certo? Quando você pega aí pro lado dos créditos de subvenção do governo, que daí, né, a parte mais do produtor rural, Plano Safra, essas coisas, né? Trabalhando com todas as linhas de crédito, FCO, BNDES, todas as linhas de BNDES. Tantos é que quando eu pego os números, né, de um ano para cá, né, vamos pegar aqui de 2023 para cá, um dos recursos que mais foram aplicados aqui dentro de Aripuanã foi recurso de BNDES pelo Sicoob, né? Foram aplicados mais de 12 milhões de créditos só de recursos em BNDES. Então, assim, é um recurso barato, é um recurso de longo prazo, é um recurso que ajuda a movimentar o mercado, né, produtor rural, também no momento de crise, né? Também no momento de baixa do gado, baixa no preço das sojas. Então, assim, as principais vantagens hoje é esse olhar humano. É esse olhar, né? Não dá pra gente falar uma vantagem só que, vai abrir uma conta lá que você vai ter isso. Porque tem um conjunto, uma cesta de vantagens aí que às vezes fica até intrínseca, né? Fica invisível ali aos olhos do cooperado, mas que ele vai ganhando aos poucos. Uns 2 meses atrás, nós tivemos a prestação de conta do Sicoob, né? E na prestação de conta, o nosso presidente gravou uma live. E a live foi bem assim, suave, tranquila, numa conversa, sabe? E o nosso presidente trouxe um dado de uma mulher que ela, vamos supor assim, uma funcionária pública, né? Ele até usou essa palavra, assim, tô trazendo um exemplo aqui de uma mãe de família, né? Uma mulher que ganhava R$ 4.800, R$ 4.500 por mês, que tinha um consignado de R$ 10.000 lá no Sicoob, tinha um crédito pessoal de R$ 2.000, R$ 3.000, e ele foi trazendo alguns exemplos, né? Uma pessoa normal que tem um saldo devedor lá de uns 16 mil na cooperativa. E ele fez esse comparativo do Sicoob com as taxas praticadas no Sicoob e as taxas praticadas no mercado, né? Que é os dados que vêm do Banco Central. Naquele comparativo, dentro de um ano, aquela mulher economizaria R$ 4.800. 4.000 e alguns quebradinhos, não tem esses dados exatos aqui, né? Mas em torno de 4.000 e poucos reais. Ou seja, chegava muito próximo do salário que ela tinha. Era como se ela tivesse economizado mais um salário, né? 13º, 14º salário dela teria economizado por ter pegado o crédito no Sicoob em vez de pegar o crédito numa outra instituição financeira. É interessante você citar isso aí, porque assim, tem algum mecanismo no Sicoob que dá essa educação financeira pro cooperado? Porque às vezes a pessoa não entende sobre essa dinâmica que você está falando. Sim. Existe algum mecanismo assim onde que o Sicoob pode me dar um suporte nessa educação financeira? Sim, tem sim. Tanto que todos os anos nós temos um setor dentro da cooperativa que cuida só dessa parte social. E todos os anos eles vêm em todas as cidades que nós estamos inseridos para poder fazer os cursos de educação financeira. Esse ano teve aqui na Dardanelos, foram 3 dias de cursos de educação financeira. E eu também, às vezes, estou fazendo alguns cursos nas empresas. Teve a semana da CIPAT, que as madeireiras, né, que fornece aqui, algumas madeireiras que são associadas, e me convidaram para ir lá fazer esses cursos, né? Uma das madeireiras me convidou, fui lá, fiz um curso para em torno de 80, 90 funcionários, e, cara, foi gratificante, né? Onde você leva pro colaborador ali da empresa, como ele gerir melhor esses recursos financeiros, né? Como ele fazer com que o salário dele dê para poder manter os gastos e sobrar um pouquinho, né? Isso é gratificante. E essa educação financeira parte de tudo isso, né? Fazer pequenas contas. No caso dessa continha que o nosso presidente fez lá com essa funcionária, com essa cooperada, é uma pequena conta. Você pegar lá, olha, se você fosse pegar esse crédito lá no mercado, você pagava uma taxa de juros X% a mais. O consignado X% a mais. A manutenção de conta era X% por mês, que num ano dá tanto, né? Então, são coisinhas pequenas, coisinhas básicas, que quando você chega e junta, cara, perdi um salário aqui no ano, né?
Um saldo de crédito razoavelmente baixo, né? 16 mil só. Né? E que tal você fazer tipo uma utilidade pública? Eu vi que você é um cara bastante dinâmico e inteligente nessa área. Eu tô com uma saúde financeira meio problemática. Quais as principais dicas para melhorar essa saúde financeira? Deve ter alguma... A parte contador, né? Eu tô com uma saúde... Sim, tem bastante dicas, né, para isso, né? Mas o principal é começar a fazer com que as coisas equilibrem, né? Se o meu gasto tá maior do que a minha receita, não tem como fechar a conta, né? E às vezes esses gastos estão em coisas supérfluas, né? Coisinhas bobas, né? Então muitas vezes é a cervejinha do final de semana, muitas vezes é o churrasquinho com os amigos, que só eu que pago. Muitas vezes é até a parcela do carro, né? Que tá de uma forma desequilibrada com o meu ganho, né? Então, é só colocar na ponta da caneta. Você tem um sonho de ter uma caminhoneta, mas você tem que saber que a caminhoneta tem um seguro mais alto, uma manutenção mais cara, consome mais combustível, né? Então é olhar para dentro de si. Se tiver que dar uma dica, é essa, né? É olhar para dentro de si e falar assim, cara, aonde que eu estou hoje na sociedade, né? Não tem como eu querer ter um salário de 10 mil se eu só ganho 5, né? Não tem como eu gastar 5.500 se o meu salário é 5. Então, é equilibrar isso. Eu acho que a principal dica que eu dou é esse equilíbrio. Se é necessário, abre mão de algo, fica tranquilo e depois recomece. Né? Porque isso vira uma bola de neve, né? Então, se esse mês faltou 500, o mês que vem falta 1.000, outro mês 1.500, quando chega no final do ano tem 6.000 de diferença. E se eu ficar entrando no cheque especial, no limite de cartão e em empréstimos e eu não fazer essa reeducação financeira, isso vai virando uma bola de neve a ponto de eu não conseguir depois me sustentar mais. Você é suspeito em falar, mas eu vou fazer uma pergunta. Assim, compensa ser cooperado? Cara, eu sou suspeito em falar, né? Eu sou apaixonado pelo Sicoob. Por exemplo, para quem não é, convença aí, pessoal. Assim, é uma vantagem que deu ser cooperado. Não sou cooperado. Como que é? Então, cara... Qual que é a vantagem? Eu tenho retorno financeiro com isso? Cara, a vantagem é justamente essa proximidade, né? Eu tiver que convencer alguém a abrir conta no Sicoob hoje, é pela proximidade. É você chegar lá e ter o acesso ao gerente a qualquer momento, né? Minha sala está sempre aberta, né, para atender. Ter acesso aos demais gerentes da agência, né? Os gerentes estão sempre prontos para atender. Nossa agência hoje tem 12 colaboradores e desses 12, 4 são gerentes. Então, lá tem como você tomar suas decisões de forma mais rápida. E pegando o lado das necessidades financeiras, quando a pessoa vai na instituição financeira para abrir uma conta, é porque ele tem alguma necessidade financeira, seja de depositar algo e ter um retorno sobre isso, seja de pegar algo e pagar uma taxa menor sobre isso. E o que eu posso falar para vocês é que a Sicoob tem uma política muito justa e equilibrada sobre tudo isso. Então, não há uma diferenciação no tratamento, Zé. Então, a gente trabalha sobre uma política já de governança e essas políticas têm um equilíbrio. Então, não tem como você, Zé, chegar lá e ter um tratamento diferente do Milton ou da Maria ou da Joana ou de qualquer outro, né? Então, existe equilíbrio na política de crédito, na política de captação, na política de produtos, existe sempre essa equidade no tratamento, né? Então, acho que essa é uma das principais vantagens. Uma outra vantagem também que eu deixo aqui é o interesse mesmo pela comunidade. Quando a gente pega isso na prática, Zé, nas áreas de atuação que nós estamos, nessas 47 pontos de atendimento, foram investidos mais de 3 milhões só em projetos sociais esse ano. Aqui em Aripuanã, mais de 30 mil, né, em projetos sociais. Então... inclusive o que eu estava falando assim, nós estávamos esperando aqui já final de podcast, mas assim, tem umas ações, principalmente em 2024, que foi feito aqui no município de Aripuanã. Sim, eu gostaria que você citasse, né? Parece que tem... investimento na PAI. Sim. Você pode ficar à vontade para falar sobre essas projetos sociais aí. E até deixa esse convite, né, para outras entidades
filantrópicas, entidades que trabalham com pessoas de forma social, né? Que trabalha com públicos sociais. Que nos procure lá, né? Que a gente tem esse projeto social todos os anos. Vem uma verba interessante para atender. E esse ano nós entregamos recursos para a PAI, né? Para ajudar na educação infantil. Nós entregamos recurso para o almoço comunitário, né? Que temos aqui da pessoal da Igreja Batista. Pastor Mateus, né? Que a gente já vem apoiando esse projeto há alguns anos e esse ano apoiamos novamente para apoiar nos gastos, nos custos, né? Que tem. É um projeto muito interessante, que ajuda muitas pessoas menos favorecidas no nosso município. E a gente vê esse projeto com muito bons olhos também. Apoiamos esse projeto e apoiamos também o projeto da AMIA, ali com a compra de ar-condicionados, né? Que é um projeto que atende, eu acredito, que toda a população, né? A AMIA hoje atua, né, de uma forma populacional mesmo, né? Não tem na hora mais difícil, justamente. na hora mais difícil que precisa, né? Tá Com ali, certeza, né? e é um dos momentos assim, que a pessoa mais precisa, né? E se você chegar lá e ter um pouco mais de conforto, eu acho que é algo que é muito interessante. Então, nós apoiamos também com a compra desses ar-condicionados da AMIA. Então, assim, o Cicobi, ele tá, de uma maneira geral, dentro da sociedade. Além desses projetos sociais, a gente faz alguns trabalhos voluntariados, né? Apoiamos aqui o pessoal dos idosos, né? Na festa juninas. E temos vários outros trabalhos sociais aí que estamos sempre, de alguma forma, envolvidos, né? Como colaboradores, como apoiadores, né? E, sem contar... Corrida no Jari, estávamos juntos lá também, verdade. Mas você não correu não, né? Não, mas no próximo eu vou correr, viu? No próximo eu tô me preparando. Mas estamos sempre aí atentos às necessidades, aos anseios da população e dentro daquilo que a gente puder contribuir, vamos estar sempre focado em dar o nosso melhor para ajudar. Gerente Milton é acessível lá no Cicobi? Por exemplo, eu quero abrir um negócio, estou precisando de uma conversa, queria abrir uma conta. Como é que é para falar com o Milton? Eu tenho hora que quando não vai ninguém na minha sala, eu saio da minha sala e vou cumprimentando todo mundo, né? Gosto muito. Senão você senta doido, lá e põe a perna na mesa e dorme. Se não tiver ninguém na minha vida, fico conversando sozinho. Não tem como, né? O cara gosta de conversar, né? Mas eu sou muito acessível, viu, Zé? É uma das minhas... Assim, eu vejo isso quase como uma qualidade, né? Essa acessibilidade. Então, me preocupo muito. Eu compro a briga dos associados. Porque, cara, as pessoas que chegam lá, elas chegam porque precisam de algo, né? Então, não há por que a gente virar as costas. Então, eu já tive a necessidade, já dependi de sistema financeiro antes de entrar no Cicobi. E hoje eu estou do outro lado, né? Então a gente tem que fazer a diferença. Além do gerente Milton, tem o Milton, pai, né? Do Nicolas, do Lucas, esposo da Priscila, né? Tem o Milton da sociedade. Só que lá na sua casa você não é igual no banco, não. Quem gerencia lá na sua casa é a mulher. Ah, com certeza. Lá em casa eu não mando nada, né? É sempre ela. Mas tem que fazer economia. Que economia. Com certeza. Mas assim, Zé, a gente é bem acessível, tá? Eu busco essa acessibilidade. Nem sempre vou conseguir atender todos os anseios. Isso é normal, né? Temos ciência disso. Mas naquilo que eu puder arregaçar as mangas e correr por vocês, eu vou fazer. Tá? Bacana, bicho. Você tem bastante papo, né? Eu gostei muito de ter falado com você. Foi uma satisfação grande. Você ter aceitado o convite. Acredito que vai ser bastante informativo. Pessoas que têm alguma dúvida sobre o cooperativismo e principalmente o Cicobi, que é reconhecido, né? Patrocina aí vários... time de futebol, está envolvido em várias ações sociais, né? Vai prestando um serviço social muito grande na comunidade, que na verdade veio para cá não pagar dinheiro, mas para somar e fazer com que o município desenvolva. Isso é interessante. Sim. Acho que não há outro motivo da gente, sim, além de gerente do Cicobi, eu me considero uma pessoa religiosa, né? E, cara, tem que fazer valer a pena viver, né? Acho que além de tudo que a gente faz de forma profissional, eu acho que a vida nossa, ela é passageira, é rápida. Eu tenho 2 crianças lá para dar como exemplo, né? E como eu tenho um exemplo muito forte dos meus pais, eu preciso deixar esse exemplo também para eles, né?
Então, acho que o dinheiro não é tudo, não. Acho que dá pra gente viver com uma vida equilibrada, uma vida tranquila, sem correr tanto atrás do dinheiro, né? Eu acho que tem mais coisas pra gente deixar na vida do que o dinheiro. E lá na sua casa, como é que é lá com os filhos? É bastante caxias? Cara, Você é um paizão, firme, sou um pai bem firme, cara. Mas assim, sou muito mole também, né? Coração. Se falar um pouco comigo, eu tô chorando. Mas assim, costumo ser bem firme com os meninos. Se pisar um pouquinho fora ali, eu trato os dois de forma bem... É um casal? 2 meninos. 2 meninos? O Lucas e o Nicolas. Parou por aí. Cara, ainda tá aberta a fábrica, né? Vamos ver o que Deus reserva aí. Mas vamos esperar um tempo, né? Dá muito trabalho, né, cara? Cuidar de 2 crianças e estamos aqui sozinhos praticamente. Tem os amigos, tudo, mas não tem nenhum apoio familiar aqui tão próximo, né? Isso acaba sendo impactante, né? Você tem a avó ali, tem um irmão, tem alguém possa dar apoio, ajuda um pouco, né? Mas como que você concilia esse seu trabalho? Que é um trabalho exaustivo, né? Porque tá ali na agência, tu tem que estar ali meio firme e comandar uma equipe. E como que você concilia esse seu trabalho, que é puxado, com família, as crianças? Eu tento manter a parte de recreação. Eu tento fazer uma gestão de cada vez, né? Se eu tô no Cicobi, eu sou 100% Cicobi. Se eu tô no campo de futebol, Mas você pratica um esporte também? Sim, joga uma bolinha ali e tal, mas... Os caras não te chutam pensando que você é bola, não. Não, eu não tenho feito isso ainda não. Ainda não. Mas tem que, né? Jogo bola na SM ali com os meninos da SM. Tá. Ali o pessoal ali tem um campeonato ali. Estamos no quadrangular final agora. Vai ter show, hein? Estamos animados aí. Os meninos falam assim, você tem que correr, fazer algum exercício aí pra você dar conta do recado aí na final. Depois a final vai ser transmitido pelo YouTube, né? O Edson Prato que faz a narração. Vai ser transmitido, vai ser muito bom. Meu primeiro ano na SM, aí os meninos hoje cedo no grupo falaram assim, e aí, Milton, vamos correr e tal. Eu falei, cara, levantei 5 horas da manhã e desde as 5 até as 7... tal, correndo. Quando deu 7 horas, eu acordei e fiquei decepcionado. Tava sonhando. Aí não vai dar certo. Aí eles ficaram chateados, né? Mas assim, brincadeira à parte, Zé, eu tento equilibrar. Não levar o serviço para dentro de casa, senão não dá certo. Nem deixar o serviço para trás também lá no Cicobi, né? Então, esse equilíbrio eu acho que é tudo, né? A gente manter... o Milton do Cicobi, o Milton da igreja, o Milton da família. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Ser a gente mesmo, sem querer puxar uma coisa para outra, né? Eu acho que... Então você é bastante organizado. Cara, digamos que na parte técnica eu sou bem organizado. Principalmente essa parte de deixar cada coisa no seu lugar. Você chega na minha mesa, vai ver um monte de papel assim em cima dela. É uma bagunça organizada. Mas tá tudo no lugar certo. Se alguém mexer nela, Ave Maria, o problema tá feito, né? Mas assim... Mas em casa você não deixa assim não, né? O sapato num lado, a meia pro outro. Se deixar, o bicho pega, né, cara? A mulher briga na hora. Mas assim, tem dado certo isso daí, tá? Nesses anos de cooperativa aí, graças a Deus, tem conseguido gerir bem. Tanto a parte... profissional como a parte pessoal tem dado bem certo. Beleza, Milton, muito obrigado mesmo, de verdade, né, por ter esse momento aqui com a gente, com o pessoal. Vamos estar eternizado aí na internet. E lembrando pro pessoal que ao decorrer aí da semana, que é passado o podcast, né, a gente feito uma divulgação, vai ter os cortes, né, onde que a gente vai pegar umas partes mais principais do nosso bate-papo, vai estar divulgando nas outras plataformas. Bacana. Muito obrigado mesmo, quero agradecer ao Webnet Internet, agradecer a Claudemíria. E Pode Contar Tudo volta na próxima oportunidade. Um abração, um beijo do Zé. Valeu, gente. Valeu, tudo de bom, sucesso. Estamos à disposição.